Estamos começando mais um programa, o Direito de Saber Direito, aqui pelo canal 15 da UniTV, e hoje nós temos a grata presença do jornalista, publicitário, mestre em planejamento e gestão, Adelfran Lacerda, né? Porque eu conheço ele como Lacerda, então eu estou desde o comecinho tentando gravar o Adelfran para poder fazer a entrada com ele, mas isso não tem problema algum. Meu querido amigo, quero te agradecer muito a sua presença. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um papo legal e tenho certeza que nossos espectadores ficaram muito felizes com as abordagens que você fizer no nosso trabalho. É um prazer, uma satisfação estar participando do seu programa e, sobretudo, também um prazer especial por voltar aqui ao ambiente da Faculdade de Filosofia de Campos, onde a gente, com muito orgulho, fez o curso de Comunicação Social. Será uma entrevista muito boa porque você tem formação em várias searas, né? E searas que praticamente eu gosto muito, jornalismo e publicidade, principalmente. Vamos começar um pouquinho para a área de jornalismo. E eu te faço uma pergunta que é uma pergunta que está em polêmica e o Supremo já vai conversar sobre esse assunto aí. Diploma para jornalista, na sua opinião, é necessário ou não? Ele é uma necessidade. Nós temos participado ativamente da campanha nacional que é desenvolvida pela Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, pela regulamentação da profissão. Na verdade, o que ocorre com essa tentativa de desregulamentar a profissão é uma tentativa empresarial dos detentores dos meios de comunicação, dos proprietários dos meios de comunicação, de aviltarem a profissão do jornalista, contratarem todo tipo de profissional não pagando uma remuneração categorizada no mercado e definida por dissídios e por convenções coletivas e, na verdade, abstraindo do meio da mídia, do jornal, do rádio e da televisão, uma capacidade que é inerente, uma qualidade que é inerente ao jornalista, que é a capacidade da crítica da sociedade. Ou seja, o profissional ele é formado com uma visão ampla de vários aspectos da sociedade, mas ele, no exercício da sua profissão, ele exerce, sobretudo, uma função crítica do que está acontecendo na sociedade. A gente costuma dizer, para entendimento mais simples das pessoas, que, na verdade, o jornalista ele é como se fosse um cão que late. Ele não vai dar a palavra final sobre o assunto, porque a ele não compete isso. Ele vai chama o público para o debate, ele vai investigar e ele vai propor algumas alternativas de discussão. Você é a favor, por exemplo, estamos em época eleitoral e a gente assiste vários jornalistas serem porta-vozes, serem representantes, serem coordenadores até de campanhas políticas. Você vê algum nódulo, alguma mácula em um jornalista representar um determinado candidato? Falo no sentido quando acaba a eleição. Você acha que a credibilidade dele fica um pouco arranhada ou você acha que isso é mais uma seara, mais um tentáculo dentro do âmbito do jornalismo? Voltando a uma questão um pouquinho mais anterior a isso, a gente precisa observar que o número de veículos de comunicação no Brasil não cresce de maneira tão progressiva. Então, hoje, uma vertente profissional que ela mais prolifera, que mais abre campo e mercado de trabalho, é o campo das assessorias de comunicação. Então, há até uma certa birra, até um certo preconceito de alguns jornalistas que trabalham nos veículos de comunicação contra os assessores de comunicação. Mas eles precisam entender a função social e empresarial do assessor de comunicação numa empresa também, ou servindo a determinada instituição, que na verdade a presença desse profissional nessas estruturas, ele serve como um facilitador para o jornalista, para o repórter, para quem está realmente militando nos meios de comunicação. Mas ali ele não é isento, né? Existe até o professor Vitor Menezes aqui da Faculdade de Filosofia de Campos e a gente participou em Vitória, há cerca de 4 meses atrás, de 5 meses atrás, da elaboração final do Código Nacional de Ética dos Jornalistas. E uma das cláusulas do Código de Ética dos Jornalistas, lá na cláusula 8ª, no artigo 8º, nós fizemos vencer uma proposta que foi aprovada pelos jornalistas do Brasil inteiro e hoje está no Código de Ética, estabelecendo que, para a produção de qualquer notícia, de qualquer fato, o jornalista ele é realmente, obrigatoriamente, ele tem que ouvir todas as fontes, todas as tendências e todas as possíveis variáveis daquela notícia. Mas fica preservado ao assessor de imprensa, pela sua peculiaridade, pela característica do serviço que ele presta, a questão ética também dele se manter no limite dos interesses daquela atividade dele, desde que isso não contrarie a lei, desde que isso não violente a ética. Então isso aí é um direito que ele tem até pela posição que ele ocupa. É um direito assegurado agora pelo Código Nacional de Ética dos Jornalistas, graças a essa participação nossa nessa Assembleia da Federação Nacional dos Jornalistas. Você acha, Campos é uma cidade que nós temos quase 500 mil habitantes, mas é uma cidade que tem bastante meios de comunicação, né? Eu pelo menos poderia até ter mais, mas temos várias rádios, emissoras, temos jornais, tínhamos até mais jornais, hoje temos menos um pouco. Mas você acha que
a mídia campista é uma mídia livre no que concerne, ela é boa no que ela se propõe a fazer? Campos já teve uma presença nacional de mídia muito mais importante do que tem hoje. Você vê que o jornal Monitor Campista aqui é o terceiro jornal mais antigo do país. Você vê o jornal 28 de Março, do Luiz Carlos de Lacerda, altamente comprometido com as causas abolicionistas. Então Campos tinha uma posição de vanguarda de comunicação no estado do Rio de Janeiro. Até pela importância econômica e social que se tinha aqui em Campos com relação à corte, com relação à velha república também, pela sua expressividade econômica, mas também pela produção intelectual, pela produção artística, pela produção cultural, por esses valores que também são muito difusos há vários séculos aqui na nossa região. Hoje nós estamos aí num rápido panorama com 3 jornais diários, nós temos 4 emissoras de televisão, nós temos cerca de 13 emissoras de rádio AM, FM, temos aproximadamente, segundo cálculos aí iniciais, cerca de 50 rádios alternativas, que eu não gosto de considerar piratas, porque a gente não pode tolir o direito e a liberdade de informação da sociedade, aliás, um direito constitucional, mas eu acho que pela expressividade de Campos, pela importância que exerce os meios de comunicação sobre a sociedade, esses meios de comunicação ainda estão muito a dever à sociedade. Eles estão muito aquém da sua responsabilidade e das suas possibilidades. Você acha que o rádio ainda é um meio de comunicação mais importante? Eu falo ainda porque eu considero um dos meios de comunicação mais importantes em termos de alcance. Você considera o rádio também um meio de comunicação mais importante que nós temos, em termos de alcance? Particularmente, ao longo da nossa trajetória, nós já tivemos a oportunidade de exercer praticamente todas as funções, em rádio, em jornal e em televisão também. Mas eu digo para você que eu sou um apaixonado por rádio. Para mim é a mídia mais quente, é a mídia que atinge diretamente o ouvinte, é a mídia mais emocional, é a mídia que te deixa conectado diretamente com a sua audiência. Uma coisa que agora pode começar a sofrer uma transformação em função do surgimento das novas mídias, em função do surgimento do mundo virtual, do mundo da internet e também do avanço das telecomunicações. Esses fatores, sobretudo, vão alterar profundamente, já estão alterando, o relacionamento entre o profissional de comunicação e a sociedade. Praticamente nós vamos estabelecer novos patamares, nós vamos estabelecer novos sistemas entre os 2 polos principais da comunicação, que são o emissor e o receptor. Em muitos momentos hoje eles vão se confundir. E hoje já há até alguns teóricos mais avançados que consideram que hoje o maior jornal do mundo, hoje o maior veículo de comunicação do mundo, já não é o Asahi Shimbun, que tem uma tiragem de 6 milhões de exemplares por dia, no Japão. Não é. Hoje, o maior meio de comunicação do mundo, o maior veículo de comunicação, chama-se Google. Me diz uma questão aqui. Eu estava esses dias lendo a Carta Capital, trouxe uma reportagem sobre as igrejas. E colocou, por exemplo, que a Igreja Universal do Reino de Deus ela tem hoje 23 emissoras de televisão e tantas outras emissoras de rádio, né, proprietária. Né? E qual a visão sua como jornalista do atrelamento entre mídia e fé? Você acha isso salutar ou você acha isso prejudicial? Ou se tiver uma moderação, isso atenuar? Agora, é uma cadeia, um pool de emissoras muito grande, muito forte. Você acha que fé e jornalismo devem caminhar juntos dessa forma como algumas igrejas fazem? Nós temos que ver alguns aspectos que eles despontam nessa análise. O primeiro deles é a absoluta necessidade de uma revisão da lei de concessão de TV e rádio no Brasil. Isso daí deve ser muito melhor regulado porque esse ambiente está conspurcado. Nas últimas décadas o que a gente vê são concessões políticas e não são concessões voltadas para a sociedade. E as próprias emissoras públicas, as emissoras de televisão e de rádio que são públicas, elas ainda não estão exercendo o papel que elas devem desenvolver na produção cultural e intelectual que realmente sirva para promover o avanço e o desenvolvimento da sociedade. Venho agora o segundo aspecto disso. É absolutamente necessário se preservar o direito e a liberdade de informação no Brasil. Qualquer forma de censura a isso deve ser condenada, deve ser denunciada e não deve ser absorvida pela sociedade. E o terceiro aspecto que precisa ser analisado é a necessidade do próprio ouvinte, do próprio telespectador, ele ser o fiscal daquilo que ele quer receber e daquilo que ele não quer receber. Mas ele tem capacidade crítica para isso? Ele tem capacidade crítica porque todos nós, desde que nascemos, até por uma formação natural, por uma formação psicológica, nós sabemos discernir exatamente o que está certo e o que não está certo.
Agora, há uma necessidade também de aí a sociedade... Mas há um limite no que é certo para mim que pode não ser certo também. É esse meio termo aí que não precisa de um trabalho de informação de mais qualidade? Esses temas Como todos... se a gente estivesse alcançando um ponto G da cultura, né? Aonde que a gente chega nesse nível de qualidade, de aprendizado, de informação? Como é que a gente faz isso? Falo isso só para emendar a pergunta. Nós somos um país praticamente de televisão e um país das novelas. Os maiores programas estão nas TVs por assinatura, não estão nas TVs abertas. Como é que você coloca isso aí? Essa questão também faz parte de uma luta grande da Federação Nacional de Jornalistas, que agora está mobilizando o Brasil inteiro em cima dessa questão da regulamentação da profissão também, mas para a realização de um Congresso Nacional de Comunicação, que reveja todas essas questões, que analise isso com muito mais profundidade, de maneira isenta, e parece que vai ser fortalecida, se esse Congresso realmente sair desse ano para o próximo ano, uma proposta de se formar uma espécie de comitê cogestor da sociedade sobre os meios de comunicação social. Ou seja, as empresas, elas obrigatoriamente, elas passariam a ter um comitê que participariam, sim, da definição da grade de programação dessas emissoras, não é perigoso, não, sem interferir. Não, seria um comitê com a participação de vários entes da sociedade, seria um comitê com uma visão múltipla. Comitê plural. Seria bastante pluralista e que servisse também para um exercício crítico do que está sendo levado para a sociedade, se está realmente atingindo a sua finalidade. Isso me parece uma coisa bastante saudável, porque não é um controle do Estado sobre isso. É a sociedade falando sobre aquilo que ela acha que está sendo oferecido para ela. E os interesses econômicos dos grandes diretores, dos grandes proprietários dessa mídia, não vai bater de frente com isso aí, não? Esse é o grande embate. Esse é o embate do capitalismo, esse é o embate da relação de forças de poder econômico, e por isso que onde amarra-se essas questões todas, onde se neutraliza isso tudo, onde a gente consegue sistematizar isso tudo, é com uma reformulação profunda na lei de concessão para as emissoras de rádio e de televisão. Vou cortar na própria carne agora. Estou aqui te entrevistando, eu tenho um programa de rádio, mas não sou jornalista. Mas trabalho como se fosse, mas não sou jornalista. Você é contra esse tipo de atuação? Eu acho que deve ser, no atual modelo que a gente tem, preservado o espaço para a participação de outros profissionais nos meios de comunicação social. Mas na condução de programas jornalísticos e na condução de programas radiofônicos, eu, por coerência, eu tenho que entender que há uma necessidade de que isso seja produzido e seja dirigido por um profissional desta área. E o que faz com que as empresas não contratem só profissionais da área? Há um interesse de um não encargo trabalhista, ou há um interesse político, onde você vê essa situação? Por que não são todos? Tem muito profissional bom aí que de repente está fora do mercado, e eu de repente posso estar no mercado, apesar do meu rádio ser pago, né? Mas eu estou aí e poderia ter outras pessoas. Como é que você vê essa transação, essa venda desse trabalho? Não está sendo bem feito, não? Vamos ao intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.